Volta aqui na CBN, agora a gente vai ter o maior prazer de conversar com a atriz Cláudia Raia, está de volta aqui à TV com a volta da novela Tititi, que a partir de segunda-feira estará ao ar novamente na TV Globo. Cláudia, é um prazer falar contigo, viu? Muito feliz em falar com você. Eu também estou feliz, já soube que você é meu conterrâneo, campineiro, da minha terra que eu amo tanto. É um prazer falar novamente com você, porque a gente se encontrou da última vez, 11 anos atrás, uma coisa básica, quando eu fui com um cabaré para ir para Paulínia, e você sempre cobrindo os assuntos do interior de São Paulo. Esse é um país à parte, que é o interior de São Paulo, né, que é uma coisa gigantesca. E prazer novamente falar com você e falar de um assunto tão alegre como o Tititi, né? Pois é, isso que eu queria perguntar para você. Bem, falando daquela entrevista, né, já faz realmente 11 anos, cabaré no Teatro de Paulínia, até recuperando um pouquinho daquilo que a gente falou lá na época, né, Campinas estava naquela época sem teatro algum, não tinha, você vai lembrar dos nomes, não tinha Centro de Convivência, não tinha Castro Mendes, estava Arthur tudo Mendes. Tava tudo fechado, a gente estava ali falando como que a gente vive numa cidade dessa quantidade de pessoas, com essa riqueza cultural, terra de Carlos Gomes, uma cidade sem teatro, né? Uma loucura. E aí a gente morria de ciúme de Paulínia. E pior que de tudo, que quase continua quase igual. Temos o Castro Eu Mendes sei. funcionando, mas ao mesmo tempo é um teatro que fica praticamente como uma casa da orquestra sinfônica, então poucas datas sobram pelas peças. Tem um teatro comercial, tem 500 lugares. Como que você vê a sua cidade quase sem teatro? Com muita tristeza. Aliás, eu vejo não só a minha cidade com tristeza, como o meu país com muita tristeza, porque mais do que provado, né, e certo de que a cultura salva, e foi o que nos salvou todos da pandemia, né? Nesse momento em que os livros, as séries, as poesias, as lives, os cantores, e todas as formas de arte, e eu estou falando de um país extremamente rico em arte, né? São artistas únicos, fantásticos, e conseguiu nos entreter nesse um ano aí de perrengue que a gente vem passando e que está longe de terminar, né? E como é importante a gente cultivar a identidade cultural de um país, né? E como é importante a gente ver a função real da arte na vida de cada indivíduo, né? Mas a arte sempre foi resistência, né? Há tantos anos que as pessoas tentam acabar com a arte e não conseguem, né? Então não é agora que a gente vai se render, né? É óbvio que o nosso setor é um setor que não tem delivery, então a gente não pode sobreviver de coisa nenhuma. Então nós estamos exatamente há um ano completamente paralisados, e todos os profissionais que trabalham nisso, que são milhares de pessoas. Então é tudo muito difícil, né? Mas mais difícil ainda é a quantidade de gente doente e morrendo no nosso país. Isso é que não pode seguir assim de jeito nenhum, né? Então vacina sim, vacina já, urgente, rápido, o mais rápido possível, porque essa é a única solução para que a gente comece a se reerguer novamente. Não, com certeza. Vacina sim, pelo amor de Deus, qualquer vacina que chegue, né? Tava até um pouco tempo atrás, agora meio que diminuiu, né? As pessoas querendo saber, é Coronavac, é Pfizer. Quando a gente Não falava vacina da interessa. gripe, ninguém queria saber qual que era, né? Agora fica com essa questão de Não, marca vacina da de... gripe e tantas outras vacinas que a gente tomou a vida inteira, até porque a gente tem um sistema de vacinação que é um dos melhores do mundo, e seguido por tantos países no mundo, né? Então a gente tem estrutura para isso, é uma das poucas coisas que a gente tem realmente uma estrutura, né? Que o resto do mundo vislumbra ter, né? E a gente não tem a vacina, né? É incrível isso. Mas, então, assim, não tem outro jeito. A gente sempre vacinou, de todas as coisas. A gente nunca perguntou, nunca questionou de onde vinha, como vinha, por que vinha, né? E agora tem toda essa Frescura. como é que eu... frescura.
Exatamente, essa frescura em cima disso, de uma coisa que salva vidas. Então, na verdade, o país ele não vai andar, né, se as pessoas não estiverem vacinadas, não tem como mesmo, né? É uma quantidade assustadora de mortes. Você pode imaginar que outro dia eu vi uma notícia que eu fiquei chocada. Em um ano morreram a mesma quantidade de pessoas que morreu com a AIDS dos anos 80 até agora. É inacreditável. Então, assim, é que a gente parece que a gente vai se acostumando com os números, né? E a gente não pode se acostumar com os números, né? Porque realmente é muito sério. Então, e aí, mais uma vez, é quando a arte vem para nos entreter, nos alegrar, nos fazer sorrir. Esse momento, por exemplo, do Vale a Pena Ver de Novo, que é o Tititi que está voltando, que é uma novela que eu tenho tanto carinho, né? Todos nós temos, porque foi uma novela de extremo sucesso e que a gente foi muito feliz fazendo. Isso passa na tela, né? Pode parecer que não, mas a coxia, que a gente chama, né? Que são os bastidores. Se você tem um bastidor alegre, frutífero, amistoso, amoroso, tudo isso passa na tela, né? E o Tititi é esta novela, né? E embora eu estivesse num momento bem difícil da minha vida, que eu estava me separando do Edson, né, com 2 filhos, embora tenha sido tudo muito calmo, muito amistoso, como sempre foi, mas é uma separação e ninguém passa por isso com facilidade, né? A Jaqueline, minha personagem, me salvou, né? Aliás, eu estou sempre sendo salva pela comédia e pelos meus personagens, né? Em 2019, agora, eu fazendo o Verão 90, eu perdi minha mãe no meio da novela. E, de novo, né, eu estava ali com uma personagem de comédia, que era a Lidiane, que também me pegou no colo e falou, vem cá que eu cuido de você. Então, da mesma forma que as personagens fazem isso com os intérpretes, né, eu acho que a teledramaturgia faz com o público brasileiro, né? Na verdade, a teledramaturgia ela faz parte do DNA do brasileiro, né? Faz parte da cultura do brasileiro. Então, é muito bonito ver a paixão que o público tem pelas telenovelas, né? Era um momento, sempre foi um momento em que a família se reunia, em que você contava para o outro o que tinha acontecido no capítulo passado, mesmo que agora você consiga ver no Globoplay, ou você consiga ver pelo seu telefone, ou alguém te conte, não importa, né? Não importa as vias que vêm para você a história. Importa o estilo de entretenimento que a novela ainda tem no coração do brasileiro, né? E isso dá muita alegria para a gente, porque não só aqui, como em 194 países, as nossas novelas chegam, né? Então, é muito bonito de falar isso. Portugal, por exemplo, que é um país que consome as nossas novelas pelo menos há 35 anos, né? E de uma maneira assim efusiva, amorosa, carinhosa, maravilhosa. Então, eu fico muito feliz do Tititi estar voltando no Vale a Pena Ver de Novo, porque vale a pena ver de novo, e a gente poder de novo se divertir, já que a gente está presinho em casa, né? E a gente não está podendo fazer grandes planos, e que a gente, pelo menos, se divirta e tenha um momento de riso e de relaxamento. Está conversando com a Cláudia Raia, que volta a partir de segunda-feira com a novela Tititi. E você estava falando, né, que realmente naquela época, em algum momento da novela, você passou por uma situação complicada, mas ao mesmo tempo queria que você lembrasse uma situação que você teve com a Anissete Bruno em um momento antes de entrar em cena, que ela te ajudou bastante. Queria que você relembrasse isso e também aproveitasse, né, nessa onda de saudosismo e relembrasse um pouco do Jorge Fernando, esse gênio aí da direção de novelas no Brasil, que infelizmente também não está mais entre nós. Exato. Vamos começar pela dona Anissete, que é da minha amiga pessoal, tá? Que é uma das pessoas mais deliciosas que alguém podia ter, né? E podia conviver.
E naquele momento eu estava tomando antidepressivo. Foi o único momento na minha vida que eu tomei durante 9 meses um medicamento. Eu nunca tomei realmente esses remédios, nunca precisei. Não sou contra, não. Acho que quando a pessoa precisa, ela precisa se medicar, né? Com um médico, com um psiquiatra, tudo. E naquele momento eu precisava de ajuda. E aí eu estava trabalhando muito, então realmente eu precisava de um equilíbrio. E aí como todo antidepressivo, deixa você o quê? Equilibrada demais, a ponto de você não conseguir acessar as suas próprias emoções. E tinha essa cena que eu entrava efusiva, né, como a personagem e não sei o quê, e engraçadérrima, falando loucuras. De repente, ela tinha um buraco que se instalava dentro do coração daquela criatura e ela caía num pranto, numa depressão absoluta. Cena difícil de fazer de qualquer maneira, né? Naquela situação, na hora que eu fui ensaiar, eu percebi que eu não... Porque é difícil de explicar isso, porque a emoção não é uma coisa palpável. Mas você sabe quando a emoção ela está prestes a vir, né? Então você sabe que você está indo pelo caminho certo. Ali eu ensaiei e a coisa não apareceu hora nenhuma para mim. Falei, meu Deus do céu, será que eu não vou conseguir fazer essa cena? E fiquei bem aflita, porque eu sou uma capricorniana, né, amor? Tudo tem que estar perfeito, perfeito, perfeito. Bom, aí eu entrava pela porta com a Anissete. Aí a Anissete percebeu o jeito que eu estava, muito sensível, muito atenta ao outro, muito generosa. Ela me disse, que foi, Claudinha? O que está acontecendo? Eu falei, Anissete, eu estou aflita, porque... Aí contei para ela, estou tomando antidepressivo, parará, e eu não estou vendo que eu não estou conseguindo acionar as minhas emoções, estou com medo de não fazer a curva dramática da personagem e tal, e perder essa cena, né? Ela disse, minha querida, essa personagem é feita por você. Foi você que criou a personagem. Foi você que criou toda a personalidade dela. Então, tudo isso que você criou está aí dentro de você. E isso será acionado da maneira que você quiser que seja acionado. É seu, você que criou. Você é dona dessa personagem. Então, faça, relaxe e deixe acontecer, porque eu tenho certeza que você vai chegar na emoção que a personagem precisa. Aquilo me deu uma segurança, foi assim, foi aquele colo de mãe, sabe? Eu falei, gente, que coisa incrível isso. E aí entrei de mão dada com ela, porque ela fazia minha sogra, e entrei meio de mão dada com ela, ela apertou minha mão assim, sabe, de uma segurança e tal, e foi indo, quando eu vi, eu estava ali entregue à personagem, consegui fazer a curva dramática que eu imaginei fazer, né? Não sei se eu fiz exatamente como eu imaginei, mas ela veio, a emoção, e foi indo, fluiu. E saiu a cena. Então, são memórias que a gente tem, assim, de muita alegria, né? Eu também, minha história toda com o Alexandre Borges, que foi o ator que eu mais fiz par romântico na minha vida. Eu fiz 8 vezes par romântico com ele. Então, é um cara que eu tenho muito amor, muito respeito. E a gente sempre se divertiu muito nos trabalhos que a gente fez. E Murilo Benício, que é um dos atores que eu mais amo trabalhar na vida. Dira Paz, que é minha grande companheira também. Então, assim, são histórias deliciosas, né? Que as pessoas vão... Isso tudo que a gente está contando são, na verdade, peculiaridades e coisas, segredinhos dos bastidores, né? Mas que todo mundo gosta de saber, claro, e que vão poder assistir agora todas as tardes, de novo essa história, e já com esse olhar, sabendo dessas histórias de bastidores. Que é sensacional, né? Que a gente adora. Você lembra dessa cena com a Anissete? Quando que foi? Foi no começo, no meio, no fim? Pra gente tentar identificar ali, eu acho que foi essa Acho que cena. foi no meio. Foi no Acho meio. que foi no meio, assim, Acho que a novela tinha uns 3 meses no ar, assim, uns 2, 3 meses no ar. Não sei exatamente quando, mas não foi no comecinho, não.
Joia. Vamos tentar identificar essa cena lá, depois a gente marca a Cláudia Exato. lá nas redes para perguntar se é mesmo ou não. E o Jorge Fernando também, que foi um baita companheiro seu também, né, que a gente também, Nossa. infelizmente, acabou perdendo. Pois é. Essa realmente é uma grande perda, a Anissete também principalmente dois seres humanos espetaculares, né? Mais do que tudo. E dois grandes artistas. O Jorginho é meu companheiro de vida, né? Meu irmão de vida. Tudo, a maioria das coisas que eu fiz em teatro, em televisão, foi com ele, né? Meu grande diretor, meu grande companheiro. E esta novela, a gente criou uma identidade especial para a Jaqueline, porque na primeira versão, que foi a Sandra Breia que fez, que você, óbvio, por ser um cara bem informado, você sabe quem é, mas os jovens que não sabem, foi uma das maiores vedetes do Brasil, né? Teve um programa musical na TV Globo, Sandra e Miele, que era ela com Miele, que também foi um grande artista. Então, foi uma menina que viveu muito pouco, né? Porque ela teve uma morte bem prematura, mas fez muito sucesso. Era uma mulher lindíssima, deslumbrante, ótima atriz, ótima comediante. E ela fazia a Jaqueline. Só que a Jaqueline tinha um outro contexto na história bem diferente, né? E quando, na verdade, a Maria Adelaide me chamou para fazer o personagem, me escalou, a coisa virou outra história e ela acabou criando uma história paralela para Jaqueline, junto com Jacques Leclerc, né, que era o grande amor dela e tal. Então ficou muito diferente. Então eu não tinha nem a quem copiar exatamente, porque a primeira versão, a Jaqueline não tinha a força que ela teve na segunda versão, até por escrita mesmo, não por talento, que a Sandra era maravilhosa. E aí eu tirei proveito, né? Porque aí eu tinha um personagem maravilhoso nas mãos e o Jorginho criou uma identidade para essa Jaqueline de uma louca de amarrar, de levar amarrada, internada, né? E foi uma delícia criar isso com ele. Então, as memórias que eu tenho desses bastidores, dele me dando as marcas, vocês vão poder ver, porque o Jorge Fernando ele era um diretor muito físico. Então, por que a gente se dava muito bem, nós dois? Primeiro, porque eu entendia o olhar dele. Ele estava na outra sala, ele olhava, eu já sabia o que ele queria dizer. É uma afinidade das mais profundas, né? Que você pode ter com uma pessoa. Fora que o estilo de fazer comédia, eu peguei muito o jeito dele de fazer comédia, né? E eu, por ser bailarina, eu sou uma atriz muito física. Então, eu me dava muito bem com as marcas dele, porque eu conseguia executar aquilo que ele queria. Entendeu? Então era um encaixe absoluto. Vocês vão perceber que a Jaqueline, ela não para quieta. Entendeu? Ela senta, ela cruza a perna, ela vira, ela toma uma água, ela faz... São muitas marcas, é dificílimo de fazer isso. É dificílimo trabalhar com o Jorge Fernando por isso, porque o Jorginho ele era um diretor muito versátil, dinâmico, e você fazer tudo isso falando, com texto decorado, com as milhões de marcas que ele propõe no meio do caminho. Isso para você aprender em 3 minutos, porque é o tempo dele sair do estúdio, chegar até o suíte, você já tem que ter aquilo como se você fizesse isso desde que você nasceu. Então, por isso que televisão é muito difícil de fazer também. Não concordo quando as pessoas dizem que é uma arte menor. Eu acho ao contrário, eu acho maior, porque é muito difícil quem faz bem televisão, sabe? E aí o Jorge Fernando, vocês vão poder, agora com essas coisas todas que eu estou contando para vocês, vocês vão poder entender personagens que são muito físicos. E a Jaqueline foi criada pelo Jorge Fernando dessa maneira, então era um serviço dobrado para mim, mas eu amei fazer. Acho muito legal quando você fala tão bem das novelas, tão bem das produções que a gente tem no Brasil, porque, de fato, né, quem produz novela no mundo bem é o Brasil, basicamente. Claro, tem as novelas mexicanas que fazem muito sucesso em Também é um dezenas de grande países. mercado. Exato. Mas muita gente no Brasil
fala como você disse, né, muita gente fala que é uma arte menor. Geralmente quem fala que é uma arte menor, mesmo artistas, é porque nunca fez também, não sabe o nível de dificuldade também. E o público, às vezes, que fala, ah, novela, mas não tem ideia da quantidade de profissionais envolvidos, da qualidade absurda que tem, e às vezes a novela é muito mais elogiada fora do Brasil do que dentro do Brasil, porque tem aquele santo de casa não faz milagre, né? Mas é muito bonito quando você fala isso da novela, que realmente é um orgulho a TV Globo exportar novelas para dezenas e dezenas de países. Aí eu falo, sabe por que que eu falo? Eu vou dizer para você por quê. Porque eu sou produtora. Então, eu sei o que custa, mas não é só em termos financeiros, o que custa botar um projeto desses de pé, né? Eu não estou aqui para ficar babando o ovo de TV Globo, embora é uma casa que eu trabalho há 36 anos e com muito orgulho, e entrei lá com 17 anos de idade, então gosto muito mesmo da empresa que eu trabalho, de verdade. Mas consigo ver de fora, sem sentimentalismo nenhum, que é uma grande produtora, é uma grande empresa de entretenimento, né? Porque colocar 4, 5 novelas ao mesmo tempo no ar, sabe, com séries, com programas de entretenimento, realmente não dá para você fingir que não é bom. É bom, é o melhor produto, um dos melhores produtos do mundo. Então, eu fico muito orgulhosa. Quando eu fui convidada pela TV Globo e pelo governo dos Estados Unidos levar metade do acervo para o Museu de Rádio e Televisão de Nova York, metade do acervo do museu é da TV Globo. Olha. Então, é inacreditável, entendeu? Você, na empresa que você trabalha, você vê o tamanho que isso tem mundialmente. Então, é para bater palma, sim, é para dar parabéns, sim, é para enaltecer, sim, porque é bem feito. É feito com qualidade, com profissionalismo. E eu acho que a novela faz parte do DNA do brasileiro, né? O brasileiro respira a novela. Não há não há ser humano no Brasil que não tenha sentado numa sala com a família para assistir um capítulo de novela. Não existe essa pessoa, entendeu? Isso faz parte da nossa cultura. Então, eu acho que a gente também deve valorizar aquilo que a gente criou, né? Que a gente, há tantos anos, né? Com tantos atores maravilhosos, diretores maravilhosos, autores. Então, a gente tem uma gama de profissionais impressionantes no Brasil, né? Profissionais de televisão. Então, eu fico muito orgulhosa disso, por isso que eu falo desse jeito, porque, por ser produtora, eu consigo ver de uma maneira mais global, não só o meu lado de atriz, entendeu? Porque quando eu entro para fazer um trabalho de atriz, eu estou olhando como produtora também, porque eu sei quanto custa aquilo. Eu sei quanto é difícil botar aquilo tudo de pé. Eu sei quantas pessoas estão por trás daquilo. Entendeu? Então, isso tudo tem um valor diferenciado. É demais. E poucas pessoas, de fato, têm essa visão. Eu queria já pegar esse gancho da sua resposta e do que você estava falando, para a gente voltar a falar do momento atual, como que você tem visto, né, a situação cultural alarmante que a gente está passando, você como não só atriz, mas principalmente como produtora, né, onde você empregava dezenas e dezenas de profissionais que às vezes nem estão uso do palco apenas, principalmente as pessoas, os maquinistas, cenógrafos, a pessoa que você já comprou o direito autoral que está deixando de receber também aquele texto, enfim, é uma máquina que deixou de girar, né? Você como uma das grandes, se não a precursora do teatro musical do Brasil, né, que emprega centenas e centenas de profissionais, como que você vê a questão que pouca gente fala, né, do pessoal que está no backstage, né, que faz a roda girar ali, né? O pessoal fala do ator, obviamente, o ator está ali, né, com o spot de luz no rosto ali, mas de tudo, dos atores, coadjuvantes, figurantes, bailarinos, enfim, como que você vê a situação nesse momento que a gente está vivendo, sem perspectivas ainda? Crítica. Crítica. Como eu te disse, o nosso segmento não tem delivery. Então, a gente não, nem um delivery a gente pode fazer, né? Eu não estou falando que para quem consegue fazer delivery está mais fácil, tá? Eu não estou falando isso, porque está difícil para todo mundo mesmo, real, oficial. No nosso segmento, a gente não tem por onde sobreviver, né? Porque teatro,
televisão, cinema, eventos, nada. Nada que seja público. Então, assim, o nosso segmento, nesse momento, acabou. A gente vai ter que se reinventar, se reerguer, e eu não sei te dizer como. Pela primeira vez, eu, como produtora, digo não sei. Não sei. As pessoas me perguntam, quando você acha que vai voltar? Quando eu estou há 1 ano com a minha equipe parada, dando uma ajuda de custo há 1 ano com a minha equipe, porque eu me nego a contribuir com esse desemprego. Então, pelo menos no meu radar, né, que é a minha equipe do Concerto para Dois, nesse momento, que é o espetáculo que eu estreiei em 2019, eu não posso largar a mão da minha turma, entendeu? E eu não tenho nada para me ajudar. Eu não tenho Lei Rouanet, eu não tenho alguém que pensou num aditivo da Lei Rouanet para este momento. Nós já estamos há 1 ano com este problema, né? Ninguém fala do assunto, a gente não tem subsídio nenhum, não tem reforço nenhum, não tem ajuda nenhuma, né? Parece que ninguém olha mesmo para o meio artístico. Quando eu digo meio artístico, eu não digo só os atores, eu digo toda uma engrenagem, e uma engrenagem que faz a economia girar. Né? E não nos esqueçamos disso, porque são números impressionantes que o musical alcançou, né, de 15 anos para cá, de 10 anos para cá principalmente, em relação à economia. Então, são milhares de pessoas que vêm assistir e usam hotel e restaurante e avião, enfim, é toda uma engrenagem. Como eu te disse, a arte ela já foi muitas vezes quase aniquilada. E a gente nunca permitiu, porque a arte é resistência e vai continuar sendo. Né? Na verdade, o nosso trabalho é um ato político. Né? Em vez da gente vir aqui falar de fulano, cicrano, beltrano, não é isso que nos compete. Né? O que nos compete é botar a arte no palco, ou na TV, ou nas telas de cinema, como um ato político. E é isso que a gente faz. Né? E é isso que a gente vai continuar fazendo. Em algum momento, a gente vai se reerguer. O país inteiro, o mundo inteiro está, nesse momento, de quatro, né? Sem saber o que fazer, sem planos, sem planejamento, sem nada. Né? O que não pode é essa quantidade de gente continuar morrendo. Isso é que não pode. Né? E essa quantidade de gente doente. Isso realmente não pode. Então, é vacina já, sim, imediatamente, para que a gente consiga ver uma luz no fim do túnel e tentar se reerguer novamente. Então, é um cenário muito difícil, um cenário bem complicado. Eu sou uma pessoa otimista, tá? Eu não sou pessimista. Eu sou uma pessoa alegre, da energia boa, de vamos levantar, vamos junto. Mas a gente sempre vai inventar uma coisa nova para fazer e a gente vai conseguir se levantar e se reerguer, porque a arte, ela fala de criatividade. E nos momentos piores que o mundo já viveu, o que salva é a criatividade. Então, eu acho que está na mão das artes essa grande reviravolta. Lindas palavras, demais. Eu queria quase terminar já nosso papo voou, né? Quando o assunto é bom, a gente vai falando, não é? Maravilhoso. Não posso deixar de perguntar para você as lembranças que você tem aqui de Campinas, né? Até quantos anos você viveu aqui? Qual bairro você morou? Como que eram as lembranças da academia da sua mãe? Que lembranças você tem de Campinas e que você ainda leva na sua vida? Pois é, eu tenho muitas lembranças muito boas, né? A mamãe tinha a academia na Barão de Jaguar, com Ferreira Penteado, então foi um lugar que eu vivi bastante. Depois eu vivi na rua 14 de Dezembro, que também foi a segunda academia que ela teve. Depois no Cambuí, e a mamãe teve academia durante 30 anos, né? Então foi durante muito tempo, mas eu fiquei, na verdade, em Campinas
até os meus 13 anos, quando eu me mudei para Nova York, né? Voltei para Campinas, mas imediatamente já fui para Buenos Aires, então morar mesmo em Campinas foi até eu fazer 13 anos, né? E óbvio que eu tenho família, tenho primos, tenho tios, tenho amigos que eu amo, então vira e mexe eu apareço aí, né? Não com tanta frequência como eu gostaria, mas agora eu moro em São Paulo. Antes eu morava no Rio, agora eu moro em São Paulo. Tá Então já pertinho. estou pertinho. Então eu consigo ir com um pouquinho mais de frequência, mas é uma cidade enorme, né? Com uma população impressionante que de novo não tem o teatro que merecia. Então tá aí de novo o nosso protesto, o nosso pedido, né? Porque realmente uma cidade sem teatro não tem muita graça, né? E eu acho que Campinas merece, o povo de Campinas merece. E então é uma cidade muito agradável, muito bonita, de gente muito bacana. Eu realmente tenho saudades assim dos tempos que eu morava em Campinas, mas mato a saudades indo para aí, levando os meus filhos, mostrando a escola normal que eu estudei. Enfim, são lembranças. O tênis clube de Campinas, que eu fui ginasta, que eu ganhei em primeiro lugar em ginástica olímpica, enfim, coisas que a gente nunca mais tira da memória. Que demais. E tudo pertinho aqui da CBN, né? A CBN tá bem no centro, né? Tá na Benjamin com a Barão de Jaguara, Na né? Tá Benjamin pertinho. Constant. Pois é, Tá exatamente. tudo perto. Cláudio, eu queria muito agradecer a sua participação aqui com a gente, que você possa vir mais para cá, quando voltar com os espetáculos, que a gente possa conversar pessoalmente, é sempre um grande prazer. E boa sorte aí nesse novo retorno de Tititi. Imagino que as pessoas vão voltar a te marcar bastante nas redes sociais por conta da novela, que você tenha boas recordações desse tempo tão legal, que já passaram-se 10 anos, e o espaço aqui está sempre aberto para você. Muito obrigado, viu? Obrigada a você, querido. Um beijo no seu coração. Cuide-se. E pessoal de Campinas aí, se cuide muito bem, tá? Que vocês merecem. É um momento mesmo de quem puder ficar em casa, fiquem, por favor, que é um momento bem difícil. Mas a gente vai sair dessa, porque a gente é brasileiro. Então a gente consegue dar a volta por cima. É isso aí. Um beijo, viu? Obrigado.